Sim. Muito bem, nós estamos aqui no antigo Fórum de Rio Bonito, após uma reunião extraordinária da Agenda 21. Estamos aqui com o nosso ativista e líder desse fórum, Mauro Paz, e vamos falar um pouquinho sobre esse instrumento, essa ferramenta, uma das ferramentas, aliás, que a democracia nos proporciona. Eu acredito que dos fóruns que existem, conselhos, seja o mais novo de todos, né? É um fórum que debate inúmeros assuntos e ele é consultivo, faz propostas ao poder público. E vamos conversar com o Mauro sobre a Agenda 21. Obrigado, Mauro, pela sua atenção. Quero lhe cumprimentar pela sua participação sempre nesses eventos assim. Tem uma galera aí que reclama tanto da vida e você, com todas as limitações que você enfrenta, você está sempre participando, está sempre dando a sua contribuição, sempre colaborando. Isso eu acho que é um exemplo para todos nós, né? Então, já fica aqui o meu cumprimento por isso. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre a Agenda 21, começasse falando sobre isso e a importância dela para a nossa sociedade. Obrigado, Flávio. Boa noite. A Agenda 21, ela foi uma recomendação do processo que houve da ECO 92, né, daquela grande reunião onde se reuniu o maior número de líderes já visto no planeta numa mesma ocasião, que foi a ECO 92, aqui em 1992, no Rio de Janeiro. E uma das recomendações que saíram daquele fórum foram as Agendas 21, que seriam para os governos, para os estados, para os municípios, para as empresas. E nós entramos nesse processo a partir da escolha do Comperj, da escolha de Itaboraí como local para a instalação do Comperj. A Petrobras passou a fomentar a instalação a criação de 14 fóruns de Agenda 21 nos municípios que estão impactados pelo Comperj. Em todos no caso, os municípios que estão dentro do Conleste, né? Que é aquele o Conleste tem um município a mais, que é Araruama, que a Petrobras não reconhece como parte do impacto do Comperj, né? Da refinaria. Bom, mais recentemente, agora 20 anos depois, quando se revisou esse processo todo da ECO 92, na Rio Mais 20, que também foi no Rio de Janeiro, aí houve uma outra recomendação, houve duas básicas, que eram a economia verde e a governança participativa. E a governança participativa é justamente uma forma, a Agenda 21 é uma forma de governança participativa, né? Junto com os conselhos de políticas públicas, né, que os municípios têm, elas formam um grande movimento de governança participativa. Existem outros observatórios e tal, que também compõem esse movimento, e que tudo isso é muito importante para que a sociedade participe e tome conta do que é seu, né? Ela assista, ajude ao governo. Às vezes também a gente tem que olhar pelo lado do governo. É importante, muitas vezes, para o gestor público ter esse respaldo público, né? Quer dizer, então, quando um fórum vem e diz, olha, o transporte escolar está ruim, nós precisamos mudar. Às vezes é isso que o gestor está precisando para mudar. Às vezes ele também está amarrado politicamente a determinados grupos e ele precisa desse respaldo. Então é muito importante que ele possa dizer, não, eu estou sendo pressionado pelo Conselho do Meio Ambiente, pelo Conselho da Saúde, eu tenho que mudar isso. Entendeu? Então ele rompe com aquelas barreiras, que às vezes ele está preso a elas, e a gente dá esse respaldo a eles. Então é nesse sentido que a governança participativa é tão importante. Entendeu? E o nosso fórum, por acaso, é um dos mais ativos desses 14 fóruns da região do Comperj. Tem sido exemplar em várias. A participação do nosso governo municipal é exemplar. Nós temos aqui vários secretários sempre participando dessa nova gestão. Então a gente está caminhando num sentido bacana para cumprir essas metas de governança participativa. Você pode apontar, Mauro, algumas vitórias do Conselho, em termos de apontamento, de questões? Na semana passada mesmo nós tivemos aqui uma reunião. Normalmente nós temos de
15 a 20 pessoas participando, entre membros e convidados. Semana passada nós tivemos mais de 60 pessoas aqui, nesse mesmo lugar, e vários assuntos ligados à educação foram debatidos. Dentre eles, um que a gente segurou como bandeira foi o transporte público escolar, e no dia seguinte houve a reunião que chegou à conclusão aqui, junto com a secretária de Educação aqui, isso era um problema de fiscalização. No dia seguinte houve uma reunião do Conselho de Segurança, Conselho Comunitário de Segurança lá, itinerante, foi lá no Boqueirão. Lá foi abordada essa questão, a prefeita estava presente, pediu desculpa em público e prometeu providências com relação ao transporte público. São vários assuntos, a gente tem desde assuntos pequenos como o sinal de celular, que é fraco numa determinada área, a gente manda ofício para a Anatel e a gente recebe a resposta, até a questão de esgoto, a questão de escolar, a questão de saúde, muitas coisas são levadas, também são trazidas na reunião de saúde, né, na conferência de saúde anual que houve. A gente acabou trazendo muitas sugestões que foram levadas para essa conferência que não cabiam à saúde encaminhar e pediram que o fórum encaminhasse, a gente encaminhou várias sugestões. Então é participativo em todos os sentidos, né? Agora, junto com a Agenda 21 também surgiu o plano diretor para cada município, para cada região, tá vendo essa questão de desenvolvimento em todos os setores da sociedade. Como é que está o nosso plano diretor aqui de Rio Bonito, Mauro? O que você pode falar sobre isso? O plano diretor, se eu não me engano, foi em 2005, que foi feito por uma imposição do governo para receber verbas e tal, antes de que se decidisse que o Compes viria para a região. Então, um ano depois, em 2006, ele passou já a ficar obsoleto, porque o impacto do Compes mudava todo aquele planejamento. Ele é bastante delicado, porque já que a gente não mexeu, na minha opinião particular, já que a gente não mexeu até agora, eu aguardaria um pouquinho, porque nós temos grandes planos que estão em elaboração nesse momento. Muito dinheiro está sendo gasto, muito esforço está sendo feito, muita energia aplicada a planos como o PET-Leste, que é o Plano de Estruturação Territorial do Leste Fluminense, que envolve os 15 municípios do Bom Leste. Existe o Plano de Estruturação Metropolitana do Rio de Janeiro, que é Plano Estratégico da Região Metropolitana do Rio de Janeiro, que é um outro plano que fala sobre o uso do solo. Inclusive é um pouco conflitante com o PET-Leste, porque os dois são grandes planos, um vai para a área metropolitana, vai na nossa região leste, vem até Rio Bonito, que agora é metropolitano, mas também vai para o sul, para o oeste da região metropolitana do Rio de Janeiro. O PET-Leste não, ele é restrito aos 15 municípios do Conleste. Então são dois planos que vão orientar, porque a questão do uso do solo, ela pertence ao município, é o município que decide sobre ela. Mas esses planos eles podem orientar, porque eles são planos regionais, né? A gente espera que as consultorias sejam bastante idôneas para fazerem planos que façam recomendações interessantes para a região, na questão logística, né? De como dividir toda a parte de indústria, né, de uma forma lógica, para que a gente tenha transporte, a gente tenha acesso melhor, a gente tenha compras mais baratas, enfim, transporte melhor, né? Então tudo isso é importante que Rio Bonito se planeje a partir desses planos. Existe um outro plano também particular que Rio Bonito está fazendo com outros 11 municípios, 12 municípios, que se chama Plano da Mata Atlântica, Plano de Recuperação e Estruturação da Mata Atlântica. Também é um plano que define o uso do solo, porque a parte que você reservar para a Mata Atlântica, você não pode fazer, por exemplo, ali um loteamento, né? Então isso é uma outra, deve ficar pronto até o ano que vem. Então também eu acho que a gente deveria pensar em mexer no nosso plano diretor a partir daí. O plano diretor é o grande plano do município, é o plano master do município local. Agora, existem outros planos que fomentam o plano diretor, como por exemplo como é de obras, o guia de obras, não. Código de obras. Código de obras. O código de obras é importantíssimo, é vital para a gente. Nós não estamos dando atenção, participando da forma que nós deveríamos participar. O código de obra ele deve ser público, deve ser uma discussão pública, porque ele define que largura de calçada a gente vai ter, por exemplo. As nossas calçadas só servem para ampla, para botar os postes na ampla, né? Então a gente vai ter que definir isso. A gente vê filme da Sessão da Tarde, todo dia aparecem as calçadas americanas mais lindas do mundo. Nossos governantes viajam com o nosso dinheiro para o exterior
E vem as calçadas dos Estados Unidos, vem as calçadas da Europa, mas eles vão para o free shop comprar óculos, perfume e não conseguem voltar com uma ideia de uma calçada decente. Entendeu? Então o cara abre um loteamento aqui, não faz calçada nenhuma, continua. O outro faz um parque industrial e não consegue fazer uma ciclovia, reservar um espaço para uma ciclovia, e as pessoas continuam morrendo atropeladas na BR. Eu conheço só em Rio dos Índios mais de 10 pessoas que morreram atropeladas na BR-101. Entendeu? Então essas coisas são parte de um processo que a gente vai construindo tijolo por tijolo. O primeiro é o Código de Obras nesse momento. O plano diretor é mais na frente, né? Vamos esperar também todos esses planos para a gente embasar melhor o nosso plano diretor, né? Para que ele já não nasça obsoleto como foi o outro. Agora, a galera que está em casa assistindo a esse papo nosso aqui, quem participa da Agenda 21? Né? Qualquer um pode participar. Como é que funciona isso para as pessoas chegarem aqui e participar, para ser membro, né? Tem aquela questão, como é que funciona isso, Mauro? Existe participar, qualquer um, o fórum é aberto. Como vários conselhos, eu participo também do Conselho do Meio Ambiente, a gente procura anunciar as nossas reuniões e as reuniões do Conselho são abertas. A questão é só quem pode vir votar e falar numa reunião, ter voz, ter voto. O máximo de voz que a gente puder dar às pessoas presentes que precisem de voz, a gente vai dar. Talvez por uma questão de tempo a gente não consiga dar a todo mundo. O voto é que é restrito às pessoas que são membros e aí tem que se participar de um processo. A partir do momento que a pessoa venha, continue vindo, ela aí vai arrumar uma instituição para ela representar aqui e ela vai acabar sendo membro. Mas isso não quer dizer que ela não deva vir e não possa vir na hora que ela quiser e inclusive frequentar aqui o máximo de vezes que ela puder. Eu acho que aqui é um bom começo para esse caminho da governança participativa. Fazer parte do fórum, cuidar do que é seu, né? Defender os seus direitos, trazer as suas demandas para cá, para que a gente possa encaminhar da melhor forma possível. E a gente compra as brigas que valem a pena ser compradas, que afligem o cidadão, a gente tenta comprar, né? Então é uma coisa aqui voluntária, completamente voluntária, ninguém ganha nada para participar aqui, inclusive os próprios membros do governo fazem hora extra aqui participando sem ganhar nada, por isso, muitas vezes sendo sabatinados, massacrados e continuam aqui firmes, né, a maioria. Então é importante saber que existe essa vontade de existir um entendimento, né, e uma luta, e a gente está nisso aí. E qualquer um pode participar e deve participar como quiser, pode vir, é bem-vindo, será ouvido, né, e é essa a ideia aqui nossa. Agora, falando dessa questão da participação, eu lembro que em 2012 o senhor tinha uma coluna do jornal Folha da Terra que significa que tinha o seguinte título: se eu fosse prefeito. E aí tu vinha colocando vários pontos, educação, transporte e tal, e muita gente gostava, muita gente falava quem esse cara está pensando que é, mas assim, parece que falta essa participação. Nós deveríamos discutir um pouco mais com nossos filhos, nossa mãe, nosso pai, com o vizinho e tal. Por mais que a sua opinião, de repente, ali na frente, ela vá naufragar, porque pode ser que seja frágil ou construída no terreno de ideia não muito firme, né? Mas assim, parece que falta um pouco a galera, o munícipe em geral, dar essa participação, colaborar, vir aqui falar em outros conselhos também, mandar uma carta para o espaço Carta do Leitor do jornal, ligar para os programas de rádio falando e tal. Não é só metendo pau, como diz aí a gíria popular, né? Mas assim, contribuindo, dando sugestões, participando dos debates, né? Como é que você vê isso? Para a gente fechar aqui essa questão da participação. Eu vejo da seguinte forma: eu acho que as pessoas costumam dizer que isso é uma questão cultural, né? O brasileiro tem pouca esse costume de participar, de fazer parte. Esse ativismo, né? Esse ativismo. As sociedades mais desenvolvidas, os países mais desenvolvidos,
elas normalmente tendem a ter mais essa participação. As pessoas se invocam com a maior facilidade. O americano ele se invoca fácil, ele vai mesmo para uma associação, ali é reunido numa igreja ou no conselho da cidade, e ali ele vai, ele fala, o pau quebra. E às vezes por coisas que nós achamos tão pequenas, como em defesa dos golfinhos, né? Em defesa da minhoca do jardim lá da Casa Branca. Se vai, não vai ter festa na escola, entendeu? Mas o pau come por causa dessas coisas. Entendeu? Mas também tem uma coisa, quando o ônibusinho da escola bota um pisca-alerta, o mundo para. Entendeu? E há de alguém que ouse avançar aquele sinal. Entendeu? Então são coisas que eles respeitam as regras, né? Mas eu acho que a gente está num processo de evolução. O Brasil tem esse desafio pela frente. Ele é um país que economicamente ele já faz parte do primeiro mundo, ele faz parte das primeiras economias do mundo, mas socialmente ele ainda está lá atrás. Então isso é um processo que a gente inevitavelmente vai ter que se desenvolver. E o que falta, o que você perguntou, eu acho que foi muito pertinente, eu acho que o que falta é as pessoas tomarem confiança um pouquinho mais nelas e tomarem ciência de que elas têm conhecimento, elas têm para dar, elas têm para oferecer e tem muito para cobrar também. Quer dizer, isso que está aí é tudo delas, é de todo mundo. Então não cabe a você, o meu vizinho está lá vendo na Agenda 21, eu vou para lá, ele é um chato, eu vou para lá, sabe? Deixa ele tomar conta desse negócio de Kombi, sabe? Não, é teu problema. Hoje é o filho dele que está lá, amanhã é o teu neto, entendeu? Não é só isso, sabe? Tem várias questões, a questão da saúde, a questão de transporte, é o ponto de ônibus que não está legal ali, que alguém está morrendo atropelado porque está no lugar errado, segurança. Sabe? É a curva errada, é a segurança pública, sabe? Ele mesmo trouxe um problema aí seríssimo dos alunos, no Brasil todo, os alunos não estão respeitando mais os professores, sabe? O que a Guarda Municipal de Rio Bonito pode fazer para mudar, sabe? Então, de repente, a gente pode ser uma cidade que sai na frente em muitas soluções, porque as pessoas confiam nelas, né? A partir do momento que elas confiam nelas. Então, por mais humilde que a pessoa seja, ela tem muito a contribuir, sabe? O conhecimento da cidade, dos lugares, sabe? Às vezes é o cara que vai dizer, não, tem um ponto de ônibus lá em Boa Esperança que está esquisito, ou no Catimbau, entendeu? Aquilo tem que ser mudado, está no meio de uma curva, vai matar alguém, sabe? Então, esse tipo de coisa pode salvar a vida, sabe? E pode melhorar a vida de muita gente. Então, falta essa confiança nas pessoas de entender que elas têm para dar, tanto em conhecimento, e também tem para cobrar, porque é delas, isso tudo que a gente está defendendo aqui, é de cada um, né? Então, eu acho que é mais por aí. Aquela questão se eu fosse prefeito, foi uma coisa pontual que aconteceu, não é? Que eu quis participar de um partido, o partido não deixou, e aí me pediu um programa. Eu falei, vocês querem o programa? Eu vou publicar o programa. E publiquei o programa nas 8 semanas que faltavam, cada semana, sobre um assunto, do jeito que eu faria se eu fosse candidato a prefeito. Era essa a ideia de botar, mas eu queria ser candidato, não era nem para ganhar, que eu nem sei se dá para eu, nesse estado, ser prefeito de verdade. Mas era para poder botar aquelas questões em jogo, entendeu? As questões de discussão, exatamente, sabe? Várias questões que eu achava importantíssimas. É isso aí. Bom, nós conversamos aqui com o Mauro Paes, o coordenador executivo, né? Da Agenda 21 do município de Rio Bonito. Nós temos 4 coordenadores, ele é o coordenador executivo, né? Ficando por aqui com esse papo, com essa cabeça sempre privilegiada e brilhante do nosso glorioso Mauro Paes, com imagens aí do nosso Charles Emanuel, né? Agradecendo ele por ser o nosso cameraman aqui nessa e é o coordenador administrativo, né? E que é o nosso coordenador administrativo. Todo mundo aqui da Agenda 21. Sueli, André, a galera participando aqui. Valeu, obrigado, Charles. Boa noite a todos.